vascaína, aqui quem fala é o Xande, o Batman da torcida. Mais uma vez aí nesse vídeo quero pedir desculpa para vocês por não estarmos no nosso cenário, porque eu estou resolvendo alguns problemas familiares. Mais informação é o que importa e é isso que eu venho falar para vocês. Vamos lá, Caio Eduardo, garoto da base, não quer renovar. Expectativa do jogo Vasco e Londrina, no último vídeo inclusive deixei para vocês falando detalhes a respeito disso. Temos aí Thiago Asmar detonando a questão das pesquisas que eu deixei para vocês aí, que está colocando o Vasco atrás de Grêmio, tá de sacanagem, né? E além disso, o Renato Kaiser pode estar pintando no Gigante da Colina, mas não é muito bem por aí. Tem um monte de gente já cravando ele, mas tem outros clubes que estão de olho. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, nesse bate-bola rapidaço sobre as notícias que envolvem o Gigante da Colina. Agora começando a falar aí a respeito de Vasco e Londrina, a expectativa do jogo é de vitória. A equipe de Londrina é uma equipe certinha, Vasco já tá lá, tá um frio do estopor pro lado de lá. É difícil essa questão também, pensava, o cara é jogador, o cara é atleta, mas é difícil, a questão climática ela envolve muito, a forma de jogar, o aquecimento muda muito quando tá muito frio, enfim. Expectativa é boa, a gente vai querer vitória, mas o Londrina é muito forte, principalmente jogando dentro do Estádio do Café, mas muito provavelmente a maioria dos torcedores serão vascaínos lá no estádio. Agora falando de Caio Eduardo, para quem não conhece, Caio Eduardo é um meio-campo da base do Vasco, um jogador que se destacou muito durante a base. Eu vi alguns jogos dele, eu pude ver que é um garoto que tem muito potencial, tem velocidade, tem recuperação de marcação, mas é um cara que disse pro empresário dele que não quer renovar com o Gigante da Colina, não quer ficar no Vascudo. Então, a gente não, eu pelo menos penso que eu não quero um funcionário na minha empresa que não quer estar na minha empresa. Então, se é isso que ele não quer, siga seu rumo, procura lá o melhor para ele, porque o jogador vai, mas a instituição fica, o que fica é a torcida, e é isso que a gente tem de representatividade, é isso que a gente tem aí de que a gente seguir com os nossos rumos e não ficar se prendendo a um atleta ou outro, já que o cara não quer renovar ninguém, eu acho que não tem que forçar ninguém a nada. Se ele quer meter o pé, que meta o pé. Agora falando de Thiago Asmar, deixei uma pesquisa para vocês nos últimos vídeos aí, falando a respeito de que o Vasco é a sexta maior torcida do Brasil e, pô, é palhaçada. Isso repercutiu muito. Vários locais e vários jornalistas, vários meios de comunicação criticaram muito o GE por ter divulgado, né, essa pesquisa, esse ranking que coloca o Vasco como uma sexta torcida. E Thiago Asmar detonou, falou lá no programa dele que não tem condições, essa pesquisa não pode ser verdade. E falou o que eu passei para vocês aqui. A representatividade nacional do Vasco é algo absurdo. Onde o Vasco joga, o Vasco lota. Já a torcida do Grêmio, com todo respeito à torcida do Grêmio, eles só lotam no Sul. Fora do estado do Rio Grande do Sul, o Grêmio não tem tanta representatividade. E se você olhar em questão populacional, em números populacionais, o estado do Grêmio não tem uma das maiores populações do Brasil. As maiores populações do Brasil estão no Rio, estão em São Paulo. Então, mais uma vez aí, os jornalistas, inclusive o Thiago Asmar torce pro Urubu. Os jornalistas provando aí que essa pesquisa é de Araque. Não sei da onde que esses caras tiraram esses números, pelo amor de Deus. E agora falando a respeito de Renato Kaiser. Muita gente aí tá com a esperança de que o Renato Kaiser volte pro Vasco. Ele que é cria da Colina, saiu muito chateado do Vasco na época, porque ele entendia que ele poderia ter mais chances, ele entendia que ele poderia ser titular e poder dar sequência no trabalho dentro do Vasco, mas ele não foi aproveitado. Ele é jogador que joga mais como centroavante, aquele centroavante solto. E na época, quando ele foi lançado, ele estava jogando como ponta. Ele não estava jogando na posição dele. Mas aí ele foi pro Tupi, jogou bem, foi pro Cruzeiro, jogou bem, foi pro Atlético Paranaense, jogou bem, tem feito boas partidas e agora ele está no Fortaleza. Mas o Fortaleza está incomodado com a situação dele, porque ele mesmo jogando no clube lá do Ceará, ele está procurando e outros clubes estão sonando a situação dele e ele está dando atenção para os outros clubes, até porque ele é banco lá no Fortaleza. Então a situação dele é bem complicada, o contrato dele deve ser encerrado com o Fortaleza antes do prazo e ele vai estar livre para poder fechar com qualquer outro clube. Porém, Atlético Paranaense, Grêmio, Vasco, todos esses clubes são clubes que conversam com ele. Algumas fontes cravam ele no Grêmio. Não sei, porque o Grêmio já tem um elenco muito forte, um elenco muito caro,
a gente vê aí o Diego Souza, mas o Grêmio também precisa se reforçar, porque não vem bem no Campeonato Brasileiro da Série B, está um pouco distante do G4, eles estão em quinto colocado na tabela de classificação. Então, assim, queria a opinião de vocês e saber se Renato Kaiser é uma boa, não é uma boa pro Gigantudo. Bom, eu já dei a minha opinião no vídeo anterior. Para mim, Renato Kaiser seria sim uma boa para a Série B. Para mim, ele é titular nessa equipe do Vasco. E para o acesso para a Série A, seria um jogador importante para compor elenco. Não é um centroavante que me agrada para ser titular na Série A, mas para esse momento, entre Getúlio, Raniel, Thiago Santos, Zé Santos, na verdade, ou Renato Kaiser, para mim, Renato Kaiser é titular, não tenho o que dizer, não tenho o que questionar. Então é isso, galera. Obrigado geral que chegou até aqui. Não esquece de sentar a dedada no like, ativa o sino de notificação, se inscreve no canal. Ativar o sino é muito importante, que aqui ó, tem notícia do Vasco todo dia, sempre com compromisso com a verdade. Valeu, galera. Compartilha para gerar o vídeo também, hein? Um abraço.